Fala galera do bem, como vocês estão? Espero que estejam bem. Estamos de volta no canal do YouTube do Thiago Tunes Personal Trainer. Sou eu aqui para tentar dar uma força a vocês. Sempre lembrando o objetivo principal, que é qualidade de vida. Então você que quer qualidade de vida, longevidade, saúde, terá bastante informação para lhe ajudar no seu dia a dia, na sua vida, em especialmente no seu treino, na musculação, na atividade física diária, na sua qualidade em relação a como você vai se colocar nos seus treinos, no seu dia a dia, para você conseguir bons resultados por mais tempo. Então, como prometido, eu vim aqui explicar para vocês, no primeiro vídeo que vocês viram, falei sobre minha formação, um pouco da história do porquê de criar esse objetivo. Quem não viu ainda, volta lá no primeiro vídeo, dá uma olhadinha para conseguir trilhar um caminho sequenciado aí também de ideias e poder ajudar a gente, às vezes com as suas experiências, que muitas pessoas vão se confundir na história que conto, porque temos muitas pessoas vivendo coisas parecidas por aí e a gente pode se ajudar. Então, eu venho nesse vídeo de hoje falar para vocês o porquê que eu resolvi me especializar em reabilitação de lesão osteomuscular. Sou professor de educação física e tenho todos aqueles cursos que disse, mas resolvi estudar bastante esse tema porque no ano de 2008, há 4 anos dando personal, e foi um ano muito bom para mim em relação ao reconhecimento do meu trabalho, reconhecimento das minhas técnicas em nível de treinamento personalizado, e começou a ter uma maior procura de clientes. E eu, animado em me aprimorar cada vez mais e passar treinos, só que ainda um pouco inexperiente e afobado em relação a mim, eu começava a desorganizadamente, em nível corporal, passar o peso para o aluno de qualquer jeito. E aí, ao longo de alguns meses, com um excesso de movimentos inadequados, eu comecei a ter uma dor na mão, exatamente nessa posição aqui, ó. Começou na mão direita, depois começou a aumentar, foi para a mão esquerda, e até que chegou um ponto que eu não conseguia movimentar os meus punhos, eu não conseguia segurar uma caneta assim, ó. Não tinha força para isso. E ao mesmo tempo, minha esposa grávida do nosso primeiro filho, e me vinha à mente: caramba, se eu não consigo segurar uma caneta, eu não vou conseguir segurar meu filho no colo. E isso me trazia desespero, porque, como disse, assim, quem gosta de treinar, quem gosta de estar em atividade física, se alguma coisa tira a gente da atividade física, a gente tem que fazer um esforço psicológico para não ficar chateado. Então, eu, nesse ponto, comecei a procurar médicos, descobri o que era através dos médicos que fui. Era uma doença, era uma síndrome chamada síndrome de Decker-Vine. Nós temos na mão aqui 6 compartimentos que envolvem os tendões, que através da contração do músculo mexem os dedos. E um deles, que é o 6º, que está aqui nessa região, ele inflamou, então ele aumentou de tamanho e eu sentia muita dor e não conseguia movimentar esse dedo em especial, não conseguia ter força, meu dedo travava para cima, não voltava. E aí comecei a fazer fisioterapia. Porém, infelizmente, não fui muito feliz no trabalho que fiz e aonde fiz. Porém, me deu um insight de vou pesquisar isso também. Como disse, cientista da vida que sou, quis saber sobre o que era isso que estava me acometendo. Então fui atrás, pesquisei, vi todos esses nomes, isso também é passível de cirurgia. E aí eu comecei a fazer um tratamento próprio com treinamento. Em geral, alongamento, um trabalho de musculação. Engraçado, né? Impressionante, porque se eu não conseguia segurar uma caneta, como que eu ia segurar um peso? Aí eu usei a cabeça, comecei a usar caneleiras para apoio de resistência no punho, e aí movimentava articulações de ombro, cotovelo, e isso me rendeu muita ajuda, muita melhora, juntamente com alguns outros fatores de dieta, suplementação adequada, que aí eu comecei a ter melhora. Por alguns motivos especiais que ao longo dos vídeos eu vou explicar melhor para vocês, mas por que tinha que ter movimento naquele caso, no meu caso, só que não o movimento de onde eu tô machucado.
Então eu movimentava articulações de cotovelo, ombro, para irrigar mais sangue para a região. E aí isso começou a surtir um efeito positivo. E depois de 6 meses dentro desse meu projeto, eu fiquei totalmente recuperado, já conseguia me posicionar melhor, segurar melhor os pesos, e aí voltei a treinar normalmente, naturalmente, assim como meu corpo foi evoluindo, em acompanhamento com o meu médico também. Ele achou muito interessante essas estratégias, e juntamente com esse processo eu tive essa melhora. Mas aí entrou o grande detalhe. Eu falei assim, eu preciso estudar melhor lesão. Por quê? A minha lesão era no punho. Quantas pessoas não aparecem por mau posicionamento, por má qualidade de sono, se posicionar mal dormindo na cama, a pessoa não acaba tendo dor em médio e longo prazo. E para quem treina, ou de repente quem não treina e estava a fim de treinar, perde, acaba desanimando um pouco, mas comecei a estudar lesão. E aí, com a parceria de muitos amigos, profissionais da área, comecei a me engajar, me inteirar nesses processos e comecei a entender todos os processos de articulação, coluna, ombro, joelho, quadril, e não só punho, cotovelo, e não só o punho, assim como foi meu processo de início. E percebendo esse detalhe, vi que a gente tinha condições de manter algumas premissas, alguns inícios, algumas origens do nosso dia a dia para evitar lesão. Bom, tudo bem, não sendo feito porque os estudos vêm mostrando, então a gente vai conhecendo aos poucos, e a gente, quando não conhece, toma alguma atitude que acaba sendo inadequada e nós nem sabíamos. Como eu, por exemplo, de passar o peso pesado dos meus alunos sem ergonomia, sem um posicionamento adequado da coluna, da própria mão. E eu lembro quando eu ia pegar o peso, eu pegava um peso muito grande com uma mão só e fazia esse posicionamento exacerbado aqui, ó, exacerbado para baixo. E isso foi o que começou a inflamar das duas mãos, para querer acelerar o treino e logo, e eu vi que não era por aí. Aprimorei meu nível de técnica de trabalho e com a ergonomia de posicionamento do meu corpo, minimizei lesões, não tive mais problema nenhum ao longo de todos esses tempos, e comecei a estudar todas as outras articulações. E aí, isso me ajudou em que sentido? Me aprofundei em como evitar lesão, mas entendo a lesão como fazer. Porque assim como era meu desespero, acredito que possa ser de muitos de vocês, que por um mau posicionamento de ombro, de pescoço, de coluna, podem ficar fora de um treinamento que vocês gostariam de fazer, de uma atividade física, por dor, por incômodo. Então vai vir minha recomendação primária para vocês. Se estão com alguma lesão, se estão com algum problema físico, procura um seu médico, procura um médico para ter uma opinião e procura um profissional que tem esse conhecimento. Se de repente ele não tem, peça, que os profissionais de educação física procuram estudar muito, então eles sempre estão interessados em conhecer o corpo. Então fale para o seu amigo profissional que você conheça, que queira treinar, peça dicas. Só não vá treinar sozinho, peça suas orientações, pegue dicas nossas aí no canal do YouTube, Thiago Tunis Personal Trainer. E virei no próximo vídeo começando a deschavar essas ideias de articulações, de posicionamento, porque todos nós devemos nos posicionar bem no dia a dia para treinar bem, ou seja, ter uma consciência corporal ou adquiri-la ao longo do nosso dia a dia pensando. Porque, por exemplo, se eu perguntar para vocês que dirigem, quando vocês começaram a dirigir, vocês iam pisar na embreagem, tem aquele processo de embreagem, a aceleração, que no início a gente acaba se confundindo, mas a gente não pensa no momento que vai pisar na embreagem, não avalia, não raciocina. Hoje, que vocês já estão espertos na arte de dirigir, você pensa em que momento você vai pisar na embreagem? Não, porque já virou autônomo para você isso. Você faz sem pensar. Então o posicionamento do dia a dia no nosso corpo funciona da mesma forma, na mesma categoria de aprendizagem motora. Então eu vou ajudar vocês a se posicionarem, aprenderem essa coordenação motora, porque isso é a origem de bons treinamentos. Se você tiver uma boa consciência corporal, você vai conseguir treinar melhor e... Lembra de resultado que eu falava? Atingir melhores resultados tem que estar treinando, tem que treinar bem. E aí, minimizar a lesão. Então a gente coloca aí junto mais um objetivo bom para todos nós. É a eficiência e segurança. Então vamos treinar com eficiência, mas sem esquecer da segurança. Então, ao longo dos próximos vídeos, vou discorrer para vocês sobre essas questões de posicionamento
E eu aguardo vocês e dê o seu comentário, coloque sua experiência de vida aí também, se você se assemelha, dá um curtir aí se gostou, dá um não curtir se não gostou, mas fique com a gente que novos vídeos virão com muita informação pra gente poder se ajudar. Então vem comigo que tudo vai dar certo.